Bem-vindos ao E-Commerce Cast, podcast do E-Commerce Brasil, um espaço dedicado a discussões aprofundadas sobre histórias e bastidores do setor. Eu sou Daniel Nepomuceno, conselheiro do E-Commerce Brasil. Eu sou Rodrigo Nasser, também conselheiro do E-Commerce Brasil. Hoje a gente está com o Márcio, foi um dos primeiros empreendedores a investir no comércio eletrônico na América Latina, executivo que fundou a Netshoes no ano de 2000, no fundo de um estacionamento dos tios na cidade de São Paulo, e chegou a ser apontado como o maior e-commerce de artigos esportivos do mundo. Ele é formado em economia pela Universidade Mackenzie, com extensão em inovação e liderança pela Stanford Graduate School of Business, e liderou a primeira abertura de capital de uma empresa brasileira exclusivamente na Bolsa de Valores de Nova York. O executivo também conduziu o processo de venda e controle acionário da Netshoes ao Magazine Luiza em 2019, transação tida como uma das maiores da história do varejo digital da América Latina. Hoje é mentor de aceleração de startups da Endeavor, professor da PUC do Rio Grande do Sul e fundador e CEO da ZU e do Peça-aí. Márcio, bem-vindo. Opa, pessoal, obrigado aí, Daniel, Nasser, trabalhamos juntos aí bastante tempo, então super brother. E Vivi, obrigado pelo convite também. Então é sempre legal estar aqui com o E-Commerce Brasil e com vocês aí. Pô, Márcio, esperamos aí ter várias histórias legais para contar para a galera hoje aqui. Com certeza. E além dessa apresentação toda, pô, a pessoa que mais me ensinou sobre e-commerce, que tudo que eu... Mais não, né? Tudo que eu conheço de e-commerce, aprendi com o Márcio. Então, espero que a gente tenha uma conversa divertida. Prometo que a gente vai se segurar um pouco em algumas histórias, para não exagerar. Hoje vai ser difícil. Mas, para começar, Márcio, eu contei um pouco da introdução, mas conta por que você decidiu empreender, né? Eu queria tocar esse lado empreendedor do Márcio, e da onde veio a ideia de, no começo dos anos 2000, pensar em alguma coisa como e-commerce? Cara, sabe que alguém sempre me pergunta isso, né? E aí eu remeto tudo à minha família, porque todo mundo na minha família, tanto parte de pai como de mãe, vieram de fora do Brasil. Então, são imigrantes. E quando vieram para cá, com uma mão atrás, outra na frente, aquela história toda, eles começaram como? Trabalhando, sem emprego. Era os caras cada um fazendo a sua vida. E com isso, as histórias em família, o almoço em família, era sempre assim. Olha, hoje eu vou vender calça. Aí não deu certo, agora eu vou trocar para sapato. Aí não deu certo, eu vou fazer isso. Então, a ideia do empreendedor veio basicamente da imigração, de ter que se virar. Uhum. E eles foram quebrando e mudando de trabalho. Então, meu pai começou com fábrica, meu avô teve fábrica de calçados. Aí os filhos, né, junto com meu pai, entraram, aí depois eles separaram, aí cada um teve a sua fábrica, aí eles quebraram, aí juntaram de novo. Então, essas histórias permeavam todo o almoço de família. E do lado da minha mãe, a mesma coisa. E nisso, eu comecei trabalhando com 15 para 16 anos de office boy numa das lojas de um amigo do meu pai, de sapato. Porque os armênios, quando vieram para cá, eles começaram fabricando calçados em São Paulo e, gradualmente, conforme os outros armênios iam chegando, eles iam também fabricando. E depois eles migraram para a venda. Eles falaram, opa, primo, vender ganha mais dinheiro do que fabricar. Dinheirinho, primo, vamos mudar. Né? E, obviamente, teve o interior de São Paulo ficando mais forte, mais competitivo. E, com isso, comecei trabalhando ali e, ao mesmo tempo, eu falei, puxa vida, isso aqui não vai dar para viver só com esse salário aqui. E eu estudava no Mackenzie e depois eu comecei a montar PC. Ia na Santa Efigênia, comprar as peças, montava o PC e vendia, montava ele de madrugada, trabalhava durante o dia, estudava noturno e no sábado e domingo eu entregava os PCs. E aí começou a nascer esse mix de empreendedor digital, porque eu ficava pensando, o que esses caras vão fazer com o PC além de substituir a máquina de datilografia? E no fundo aí veio os US Robotics da vida, os modems, a internet de escada. E eu comecei a entender da bolha. O que é a bolha, a famosa bolha, quebrou o Vale do Silício. E eu disse, puxa vida, acho que tem uma mudança acontecendo. Então, a ideia foi, com 25 anos, eu tomei a decisão de sair fora do emprego. O único emprego que eu tive, fiquei 9 anos lá com eles. Aprendi tudo que eu sei de logística, de sapato, de comércio, uma mega escola. Juntei com a mudança que estava chegando dos anos 2000, e aí nasceu a Netshoes, que a ideia era vender, por isso que o nome foi minha tia que deu, que
batizou a Net porque era Shoes Internet. Então a ideia foi Netshoes. Que é muito legal, né? No livro, né, tem até visionária, né? Tô com uma cópia aqui do livro. O Márcio conta essa história, né? Sua tia falando sobre, poxa, por que não fala da internet e o calçado em inglês, né? Em inglês. E ela... E vocês começaram a repetir, né? A Netshoes para ver se o nome pegava, o pessoal foi se acostumando, né? Aí pegou, né? Netshoes pegou, né? Óbvio que a gente tentou alguns em armênio, né? Mas ficou muito ruim, cara. Mas muito ruim. Muito não ruim. passava nenhum. E a gente querendo, não, vai armênio, mas não passava. Márcio, e você continua empreendendo, né? Do pós-Netshoes, você tem aí, você fez algumas empresas como a Tuna, ZU, Peçaí. Explica um pouco para nós sobre essas empresas. Vamos lá, né? Depois que eu vendi a Nets, eu fiquei mais um ano ali junto com o Fred, com a dona Luísa ali, passando o bastão e tal. Uma Netshoes muito grande, precisava ter uma integração, tudo isso. Então, não é simples, né? Isso 2019, né? Isso 2019. E ficava na minha mente, puxa vida, o que eu vou fazer depois disso? Né? A Netshoes vai ser entregue e eu vou estar, de novo, livre, leve e solto aqui. 20 anos depois. 20 anos depois, mais maduro, né? Agora com uma estrutura melhor, sem precisar arriscar tudo, mas vamos arriscar de novo, né? O que der para arriscar. E, obviamente, que a gente sempre vê as dores, ou pelo menos... Eu sempre tentei enxergar um pouco do que é o futuro, como que as pessoas vão estar fazendo... O que vai mudar daqui 5, 10 anos? E eu preciso antecipar um pouco essa mudança e começar a construir essa mudança. Então, quando eu olhei ali para a área de uma área que eu trabalhei muito, que foi esporte, e acho que ninguém tem dúvida aqui que comida, saúde e energia são coisas de futuro, né? A gente vai precisar de uma nova fonte energética, comida e saúde para que a gente possa aumentar a nossa expectativa de vida e viver melhor também ao longo do nosso ciclo. E, pessoal, vamos lá, ninguém mais vai consumir fitness da maneira que é hoje. Então, vamos inventar alguma coisa. Aí nasceu a ZU, uma plataforma de assinatura de equipamento, onde você não investe uma bela grana, R$150 por mês você consegue. E, ao mesmo tempo, com AI, hoje, você direciona os treinamentos. É quase como personal, com vídeo, sem vídeo. Então, tem algumas versões agora para subir. Então, com isso, eu consigo atingir uma família inteira. Eu coloco um equipamento dentro de casa. Então, aí tem um novo modelo de consumo acontecendo. E do outro lado, o Peçaí, que é esse cara embaçado. É um marketplace, eu rebatizei agora de... O marketplace nasceu com a Nets, em 2006, junto com a Americanas, né, vendendo camisa do Brasil. Aí agora eu estou rebatizando, chamei de marketplace híbrido, porque a gente não mostra quem é o seller e a gente que fatura, então tem aqui uma experiência diferente para o mecânico, que hoje pode comprar do Peçaí, com o catálogo altamente curado, com entrega em até 2 horas, de um seller que ele não conhece e nunca viu. Então, eu estou fazendo todo um trabalho de curadoria para que eu possa entregar uma peça de qualidade adequada no momento certo para ele. Então, teve aqui, primeiro ponto foi eu enxergar um pouco o que dá para mudar daqui 5, 10 anos, e o segundo é ter que recomeçar. E aí é outra história, você começar tudo de novo, contrato de novo, as empresas nasceram na pandemia. Então, depois a gente fala um pouquinho, mas acho que o principal é enxergar o que tem uma tendência, o que pode ser mudado e ajudar nessa mudança, né? Construir essa mudança, como foi feito com a Netshoes, né? Eu acho que eu escutei várias vezes, né? Quem é maluco de comprar tênis, né? Online, e se não servir? Eu vou fazer uma confissão aqui. Normalmente eu olho para negócio assim. A primeira vez que eu vi o Google, eu falei, cara, isso aqui é muito promissor, vai dar certo. Deu certo. A primeira vez que eu recebi um e-mail marketing de vocês, eu pensei, quem vai comprar tênis pela internet, cara? Eu era molecão ainda, começo dos anos 2000 e tal. Eu lembro que o e-mail tinha aqueles background degradê, assim, né? O começo era escuro, depois ia clareando. Enfim, o resto é história, né? Eu estava redondamente enganado e o Márcio já estava lá inventando o futuro, enfim, cara. E o Peçaí, de novo, tem um trocadilho com o nome, né? A primeira vez que eu li, Peçaí, eu fiquei meio... Gostei dessa aí. O que normalmente os caras me falam é o pé cair. Eu falo, não, pé cair não dá, né, meu? O padre vai ter confusão comigo. Mas eu gostei do Peçaí. Agora acho que para os gringos eu posso ir... Você pode usar o Peçaí. Gostei, obrigado aí, Daniel. Boa. Já uso o Peçaí. E Márcio, uma coisa que a gente sempre conversou bastante, tinham 2 modelos que você falava muito, pelo menos para mim, que era obviamente o modelo da Amazon nos Estados Unidos, né?
Então você falava assim, poxa, Jeff Bezos falava que ninguém vai querer comprar mais caro e ninguém vai querer que você atrase a entrega. Então todo mundo vai sempre querer o preço mais barato e rápido. E que chegue rápido. E você falava muito das Apos também, né? Da parte de atendimento das Apos, né? Como que esses modelos te ajudaram a pensar a cultura da Netshoes e daí você pôs em prática, você viveu esses modelos, né? Com tudo que a gente já sabe da Netshoes. E o que você levou para a ZU e para a PSAI disso, né? O que se mudou alguma coisa daqueles conceitos de 20 e poucos anos atrás, que eu lembro que você falava muito como fundamentais, né? Que construíram a Netshoes e na ZU e na PSAI. Boa, Nasser. Acho que aqui tem dois, vou poder chamar dois grupos, né? Um é o conceito do business, outros são os valores que você carrega como fundador e como cultura. Então, quando eu olhava, eu sempre disse para você que a Amazon era a mãe do e-commerce e eu nunca sabia que era o pai. Mas ela era a mãe do e-commerce, né? E a Amazon realmente, para mim, a grande inspiração foi um misto de Amazon e Zappos. Porque, de um lado, você tinha um cara extremamente profissional no que fazia. Se ele prometia a página dele, a descrição do produto, o workflow para você comprar, a usabilidade. Ou seja, o cara inventou tudo que a gente conhece hoje de UX, partiu da Amazon. Né? E a gente olhava e falava, meu, impressionante. O Márcio me chamava na sala Vem dele. aqui, Nasser. Falava, olha aqui, eu comprei DVD do Batman. Agora, olha os aparelhos de DVD. Ficou tudo preto. Todos os aparelhos são pretos. É porque eu escolhi o do Batman. Putz, será que é isso? Mas vamos pensar aqui. Aí o UX mudando completamente. Mudando. E cada clique, lembra? Cada clique mudando, a gente pirando no site. Então vou entrar em aba anônima e vou ver. E era diferente. Nossa, então realmente está baseado na navegação. Só que isso, naquela época, você tinha que ter um maluco como esse para discutir. Né? Não era normal você pensar dessa maneira. Então a Amazon realmente ela trouxe vários conceitos básicos que hoje eu entendo como básicos, mas que eles inventaram, né? E isso a Netshoes também seguia, ela perseguia essa inteligência e esse modelo de negócio muito disciplinado. Pô, a Amazon coloca, se você comprar em tal, até 3 horas você recebe amanhã. Nascer, puxa vida, se a gente sabe o tempo de despacho, a gente sabe quanto tempo demora, por que a gente pode pôr essa mensagem? Esse era o tipo de provocação. A Amazon coloca, faltam tantos em estoque. Pô, se a gente sabe o nosso estoque, por que a gente não pode colocar que está acabando? A gente não pode dizer que está acabando. Então, essas provocações foram sempre parte da Nets e de quem trabalhava lá, o que a gente chama de inconformismo positivo. E o lado dos Apos, ele trazia o lado cliente. Então, a Amazon, com o cliente, ela dizia o seguinte, se eu faço a minha parte, o cliente vai estar satisfeito, mas as Apos, ela ia além disso. Ela forçava a companhia a acreditar nisso o tempo inteiro. Então, essa para mim foi uma grande lição que o cliente, apesar de ele não ter, eu sou um fã disso, eu não acho que o cliente tem 100% razão, né? Mas eu acho que você precisa, no mínimo, atendê-lo dignamente. Então, se ele está reclamando, tem que entender qual é o nível de reclamação, tem que dar suporte, tem que falar, calma, a gente vai resolver. Mesmo que a resolução não seja imediata, mas você precisa voltar. Então, um misto de... Tanto que a Amazon depois comprou as Apps. E aí, acho que foi uma fusão perfeita ali. Então, com isso, a Nets ela sempre foi disciplinada e ela foi inteligente para colocar conceitos que atendessem o consumidor. Tanto que todos os comitês lá dentro, a primeira pergunta era, essa feature faz diferença? Faz. Para quem? Porque às vezes ela pode ser para o time, né? Não, gostaria de entregar mais rápido, porque com isso eu ganho frete, ótimo, mas e o cliente? O cliente vai ficar mais feliz? Então... E do outro lado, os valores, né? Então, o valor da simplicidade, o valor da agilidade, o valor do comprometimento. Então, tudo isso fazia parte da cultura Nets. Então, essa composição de valores muito claros dentro da companhia, mais conceitos básicos e inteligentes no e-commerce, isso fez com que a gente caminhasse forte no mesmo sentido de Amazon e Zappos. E aí, viver isso nesse tempo todo, o que você... Teve algum ajuste para quando você foi montar a ZU e a PSAI? Teve algum aperfeiçoamento que você falou, poxa, isso aqui estou fazendo diferente nessa nova caminhada aqui? Então, na ZU, a gente teve que pensar muito mais técnico agora, porque a gente está trabalhando com recomendação específica para melhorar a sua vida. Então, a gente teve que ser saúde direta. Para saúde direta. Então, a gente tem que... Tanto que o Rafa, lá, meu sócio,
O Liane é um cara que trabalha isso direto. Ele tem uma célula dentro da USP, onde a gente está trabalhando como melhorar o bem-estar. Então, via tecnologia, a gente chegou na sua casa e agora a gente precisa melhorar a sua família inteira. Então, ali a gente está sofrendo um pouco mais, porque você está em outro nível de engajamento com o cliente. Né? E com o PSI, pelo fato de ser B2B, a coisa também é um pouco mais... são pequenos ajustes que a gente está fazendo. O PSI, o B2B, ele é diferente do consumidor final, porque o ciclo de recompra no B2B ele é muito mais forte. Sim. Então, talvez no PSI o nível de nervosismo que eu falo, de intensidade, ele é muito maior até... Tanto que eu prometo entregar em até 2 horas. Tá? Então, com isso, eu preciso ter... A Netshoes no nível máximo. Entendi. Nada pode errar. Então, eu tenho um mega cuidado com os processos lá dentro. Legal. Que legal. E você viveu uma fase de crescimento da Netshoes antes da entrada dos fundos de investimento. E como você compara aquele momento com empreender nos dias de hoje? Daniel, bem diferente. Acho que sim. Primeiro que ali a gente crescia e o único jeito de crescer e não quebrar era colocar primeiro tudo que você tinha como garantia, chegar no banco e por carro, por apartamento, e pedir operação fumaça. Então, você vivia no limite o tempo inteiro e trabalhar até 3 da manhã. Em mais de uma agência. Ir em mais de uma agência, trocar o cheque. O gerente... Tem uma coisa que eu nunca entendi. Eu chegava para o banco e falava assim, olha, preciso de mais crédito. Mas por quê? Porque cresceu a companhia. Não vou dar. Aí eu ia no outro banco, ele dava. Eu chegava para o gerente e falava, você que é meu gerente. Você que é meu banco. Você que me conhece não deu, o cara que não me conhece deu. Enfim, então, aquele momento, para empresas que não tinham... você não tinha nenhum cara do lado para comparar. Então, não dava para chegar e falar, olha, tá vendo aquela empresa ali que está crescendo em e-commerce? Eu sou parecido com ela, então não tinha comparável. Então, tudo era basicamente que você convencer as pessoas que você estava fazendo. Hoje em dia, isso já está pacificado. Ninguém tem mais dúvida que o digital... com o e-commerce, que vender pela internet, todo mundo conhece. Eu vou te contar um caso aqui, cara, que dores de crescimento. Uma vez, de repente, o Agô, meu primo, chegou para mim e falou, nós estamos bloqueados na Adidas. Eu falei, putz, você sabe que eu não pago Adidas em dia. Na verdade, eu não pagava ninguém em dia. Na minha mesa, eu tinha uma pilha de... Você não pegou isso aí, né? Você pegou bons tempos, cara. Tinha uma pilha de duplicata. Vacas gordas, né? Ele pegou vaca gorda. Tinha uma pilha de duplicata na minha mesa que eram as vencidas. E eu ficava olhando ali quanto tempo ia para o cartório. Então, 15 dias, 14º eu pagava. Tudo bem? Faz parte do game. Se está escrito ali que com 15 vai para o cartório, eu pagava um 14º. E aí eu falei, Agô, acho que os caras descobriram o que eu estou fazendo lá no financeiro. Ele falou, não. Parece que deu um pau no sistema. Aí eu liguei lá na Adidas. A gente conseguiu travar o sistema SAP deles, porque era um CNPJ comprando mais de X milhões, e eles não tinham ninguém no mundo que tinha passado daquela casa, daqueles números no campo de crédito. Campo de crédito. Nós travamos o SAP dos caras, porque a Netshoes era o único CNPJ. Isso só existiu porque você é um único CNPJ. Todas são redes. Você fatura... para cada CNPJ. O total era maior do que a gente. Claro. Então, para você ver, são coisas que você vai descobrindo ao longo do caminho, cara. E hoje não, hoje tem muita coisa pacificada. E outra coisa que mudou demais, de 2000 para cá, você não tinha a cultura da compra online. Você não tinha a cultura das pessoas usarem o celular, não tinha um celular, né, na verdade, mas não tinha a cultura das pessoas. Então, hoje você tem muito CNPJ e muito CPF na web. Então, isso já está disseminado. Basicamente, você tem todo um ecossistema para isso. E naquela época você não tinha nada. Mas você entende que, naquela época, quando você ia falar com o banco, né, principalmente nessa parte de financiamento, que tinha que falar, eu não tenho quem me comparar que esse cara aqui do meu lado vai entender. Mas quando você está hoje pensando num modelo de assinatura, por exemplo, como a ZU, ou quando você está pensando num marketplace híbrido para B2B, você acha que o financiamento está menos difícil hoje de explicar
Porque os caras estão um pouquinho melhores ou porque já tem mais modelos comparáveis? Onde você acha que está? Eu acho que hoje tem muitos modelos comparáveis, né? Então, quando se fala de assinatura, já tem vários tipos de assinatura digital no mercado. Então, sim, o crédito, ou pelo menos o banco hoje, ele entende melhor o que você faz. Eles não entendiam o modelo de negócio. Você não conseguia mostrar para ele que você estava vendendo tênis online. Né? Por outro lado, o Brasil também, hoje especificamente, e eu como duas startups, eu vivo um momento de crédito a 20%, 22% de juros ao ano. Então, isso sufoca qualquer iniciativa. Claro. Qualquer iniciativa. Então, e o próprio banco, sabendo disso, ele também é mais criterioso. Mas que, obviamente, ele tem modelos comparáveis, hoje facilita. E no modelo online, onde você não tem a loja física de garantia, o cara tem uma dificuldade de entender visão de garantia, né? Tem. E aí, assim, depois veio o Tiger, né? Teve investimento, nessa parte aí eu já comecei a fazer parte. A gente teve investimento da Tiger Global, e depois entrou numa época, né? Lá para depois de 2010, 2011, onde o e-commerce no Brasil começa a crescer, né? Então, bons tempos, né, de que retorno de mídia era 20 vezes, né? Então a mídia, mídia digital estava crescendo muito forte. E essa experiência de levantar capital com um fundo, né, do tamanho da Tiger, né? O que você aprendeu lá e o que você consegue hoje dividir com os empreendedores daquela época para cá e depois na tua experiência nas novas empresas? Boa, deixa eu só contar uma história rápida aqui de como a Tiger chegou na gente, né? Porque o Brasil ele está sempre alguns belos anos atrás de um mercado de capital maduro. Sim. Né? Para tudo, tanto para VC como para seed, ou seja, qualquer uma das etapas que você queira colocar em prática, o Brasil ainda está atrás. E na época, 2009, nem meu primo, a gente pensava em ter um terceiro sócio. Né? Então, estamos lá, estamos vivendo, estamos naquela loucura de vai carro um dia, hipoteca apartamento no outro, mas o giro estava indo bem, a gente sempre controlando estoque, controlando despesa. Então, a Netshoes sempre gerou caixa para que ela pudesse crescer. E um belo dia a gente recebeu um telefonema de um argentino falando: eu sou da McKinsey e fui contratado para escolher os melhores e-commerces do Brasil para um fundo gringo. Eu desliguei o telefone e falei: puta trote. Estão zoando a gente. Estão zoando a gente. Tem algum concorrente, meu primo desconfiado, mas ele era... Imagina, eu sou desconfiado, mas ele era 30 vezes mais desconfiado. Falei: isso aí é concorrência, os caras querem os dados, eles querem entender o que a gente está fazendo. Eu falei: então tá bom, deixa quieto. Passou mais 15 dias, o cara ligou de novo. Falou: e aí, vocês não vão retornar? Não. Mentira. Me prova aí que é verdade. Aí chegou um puto e-mail dos Estados Unidos, cara, o fundo tal. Eu falei: opa, acho que o negócio é mais sério. E o meu inglês naquela época, hoje é meio macarrônico, mas naquela época era terrível. Eu falei: Gopa, assume aí, o inglês dele bom, né? O cara, Leite A, Santa Cruz, CCAA lá, então... Eu falei: vai lá e assume, né? Leite A, outra história. Aqui é Leite B, né, meu? É diferente. Aí o cara assumiu, eu falei: vai lá e vê o que está rolando. E com isso, de repente, ele falou, a gente trocou uma ideia com o cara da McKinsey e ele colocou direto com o Lee Fixel. Eu tinha 2009, eu estou falando, né? Isso 15 anos atrás, 15. Isso. Então tinha 35 anos e o Agup 30. E o Lee tinha 30. 30, né? Falei: puta, um moleque de 30 falando que está no fundo, tá bom. Ele falou: eu estou chegando aí. Isso era uma quinta-feira. Ele falou: segunda-feira eu estou chegando aí, quero conhecer vocês. Manda o que vocês têm de números da companhia. Eu peguei e mandei um Excelzinho para ele. Aí, na sexta-feira, ele mandou um e-mail e falou: olha, mas eu descobri agora que para ir para o Brasil preciso de visto. Falei: cara, não tenho nada a ver com isso, então você não vem. Não sei como o cara conseguiu o visto na sexta e apareceu aqui segunda-feira. Primeira coisa que ele falou: seu Excel, uma merda. Ele falou na minha cara, falou: o que você mandou para mim não serviu para nada, mas tudo bem. E aí ele visitou a gente, passou um dia, agora falou: vamos pro Fogo de Chão. Fogo de Chão. Chegou no Fogo de Chão, ele: quero comprar 30% da companhia por vocês por X milhões, está aqui a oferta. Aí virei em Armênia para o Agopo e falei: esse cara aqui é blefe. Isso aqui está tudo zoado, isso aqui não é mentira. E depois a gente demorou aí um processo de quase 6 meses
para a gente conseguir colocar esse cara dentro da companhia. E foi a melhor coisa que a gente fez, uma decisão super acertada, porque era um cara nota 1000. Então, assim, escolher sócio. Então, primeiro, respondendo aqui, a gente foi escolhido, tá? A gente não foi atrás de ninguém. Mas sempre tem que lembrar que hoje está muito mais maduro. Antigamente, a Netshoes foi o primeiro investimento da Tiger na América Latina, depois no Mercado Livre, que ela comprou ações quando ele abriu o capital. Então, era o primeiro investimento em private equity da Tiger, que foi considerada a melhor investidora de digital no mundo. Então, nós somos escolhidos, um pouco de sorte aí também. Né? E o Lee, um dos principais portfólio managers da Tiger. E o Lee, um cara excepcional, reconhecido, tanto que tem uma piadinha, que não sei até que ponto é verdade, que onde ele pegava o avião enchia de cara seguindo ele. Né? E eu pude ver isso, eu pude presenciar isso numa convenção do Banco Goldman em 2016, onde eu me preparei junto com o Zé Rogério por um dia treinando meu inglês e minha palestra, uma sala para 150 caras, tinham 4 na sala. Fiquei me preparando e só 4 caras assistiram. Era o Lee, o outro era o Zé Rogério, um investidor e um cara que devia estar passando lá. Então. Mas, enfim, então, hoje, voltando aqui ao ponto de como está o ecossistema, de como está se... Você tem acesso, sim, mas a grande diferença é que hoje o Brasil está mais preparado para isso. Tá? Independente, o que tem que esperar sempre são janelas de oportunidade. Isso. Hoje as janelas, não existe IPO, investimento, o dinheiro está muito mais caro, mas hoje o Brasil finalmente desenvolveu aqui. E, obviamente, que o empreendedor tem que estar preparado. E como que você fica preparado? Cara, você precisa ter disciplina, você precisa ter os números da sua companhia muito bem detalhados, porque se você não tem isso... Aprendi com o Zé Rogério também que o avião sem dashboard, ele não voa, cara. Então, eu acho que aqui você tem que estar muito bem preparado nesse sentido de ter os dados do que está acontecendo e, obviamente, estar sempre cutucando o mercado, porque quando você discute o seu modelo de negócio é quando alguém te provoca. E isso faz com que você melhore o seu negócio no dia seguinte. Que legal, cara. E vocês viveram todas as etapas dentro da Netshoes, você viveu, acho que tudo. De 2000 a 2020, praticamente todas as etapas do e-commerce no Brasil, né? Desde da era de comprar mídia em portal, depois comprar mídia programática. Depois mídia off. Depois veio o mobile, teve a época dos compras coletivas. Criamos o logout no Orkut. No Criamos o logout, o Ronão, puta louco que trabalhou com a gente junto com esse aqui também. Porque tem que ter uns caras loucos na história. O cara virou para mim e falou, acho que a gente vai ter um produto novo. Desculpa te interromper. Não, imagina, cara. Foi o quê? Não, sabe o que é? Descobriu que todo mundo que está no Orkut precisa sair do Orkut. Naquele tempo não tinha, né? Porque o pessoal ficava nas lan houses. Certo? Lan house. O cara tinha que sair, porque não pode ficar com o teu login e tal. E aí a gente inventou o logout, que era quando o cara caía fora, um puta banner da Netshoes. Explodiu o site, cara. Explodiu. Virou a mídia mais acessada. Virou case mundial do Orkut, que depois virou Google. Virou case mundial dos caras inventando mídia aqui no Brasil. E de todos esses períodos que vocês viveram, né, de e-commerce a partir de CD, depois a questão de omnicanalidade, o marketplace, que lições que você tirou assim de ter vivido todas essas experiências que a gente pode usar hoje? Cara, assim, para tentar te resumir aqui, a maior lição que eu tirei é que tanto omnicanalidade como omnichannel, whatever, o nome que você quiser dar, ele simplifica você virar essa tela que está aqui com o asset para frente do cliente. Porque no final do dia, tudo isso serve para quê? Para atender o cliente. E se você tem vários canais e várias interlocuções com ele, todo mundo está tendo que te responder de alguma maneira. Cara, vira essa tela para ele e deixa ele se virar. Cliente se virar. Cliente se virar. Então, assim, hoje você liga na operadora, você não precisa mais ligar na operadora, você tem o app da operadora. O que ela fez? Ela pegou o que estava na frente de um atendente, que você ficava falando com ele 3 horas, e ele ficava digitando para você, ele falou, faz você. Então, se você pegar o seu business, qualquer que seja, e você transformar ele, falar, meu business, eu vendo, dar um exemplo, eu vendo esse carrinho do supermercado aqui. Quem compra de mim isso aqui? Supermercados, mini mercados, vira, deixa o cara comprar.
E aí você vai aprender tanta coisa com isso, que no final do dia teu negócio vai andar muito mais fluido. Você vai tirar várias barreiras do caminho. Porque tudo que a gente fez ao longo de 20 anos no e-commerce foi tirar a barreira entre o comprador, prover uma melhor experiência entre o comprador e a entrega. É só isso que a gente fez. Não fez mais nada. Se você pensar bem, tem alguém comprando e se tem alguém comprando, ele precisa receber. É só isso. Mas olha quanta coisa tem no meio disso. Tem pagamento, tem personalização de caminho, né? Gostei do amarelo, vou dar mais amarelos para ele. Tem quantas páginas ele passa. Aí você aciona a mídia para isso, quando ele não converte. Aí vem o carrinho abandonado. Cara, no final do dia, pega teu business, que você faz muito bem, que é produzir o carrinho ou fazer qualquer outra coisa, transforma a interface para o cliente final e aí você vai ter um business andando de maneira muito mais fluida. Você tem o cara ali 24/7 podendo comprar, no final do dia tudo é sobre cliente e tirar atrito da mão dele. Tudo é sobre dois caras. Isso. Tudo. Pode ter um terceiro? Pode. Vamos fazer então uma aula na ZIU com 40 caras dentro da aula, não tem problema nenhum. Só que eu não posso querer barrar isso, eu preciso fazer de maneira mais fluida e simples possível. Então, tudo que eu aprendi aqui foi tente colocar tudo da maneira mais simples possível para que o cliente possa... Teve uma vez que você falava assim para a gente estava virando o site novo da Netshoes, quando... Alguns dos sites novos que a gente virou, você falou assim, gente, não atrapalha o cliente para comprar. Não, cara. Deixa ele comprar, cara. Deixa ele comprar. Não atrapalha ele, não põe tanta etapa, não faz... confia nele que ele quer comprar. Confia no cliente. Né? Só não atrapalha ele. É isso. E nesse processo, né, assim, o Daniel falou, a gente passou por algumas transformações, né? A gente passou por a transformação de mobile, a gente passou por a transformação de rede social, a gente passa por transformação de cloud, de nuvem, né, que a gente estava falando aqui um pouco. Acho que as coisas foram ficando menos difíceis para fazer os negócios, né? O que hoje, quando, né, você que startou na pandemia ainda 2 empresas, né, no momento de pandemia, o que você entende que nesse desafio de deixar o cliente comprar, o que ficou menos difícil para conseguir fazer, né? E o que dessas coisas ajuda ou que o empreendedor, a empreendedora deveria pensar para se usar daquilo para ajudar o cliente a comprar de você? Boa, eu acho que hoje, primeiro, a tecnologia está muito mais fácil. Você tem tecnologia para tudo, então não é mais desculpa, não deveria ser mais desculpa para alguém chegar e falar assim, eu não consigo vender online, eu não consigo... Não, cara, se você não consegue, é porque você não está tentando direito. Você estava fazendo uma pesquisa direito para saber como faz. Porque hoje você vive um mundo de alternativas e de plataformas e de produtos. Então é difícil você escolher, porque parece que cada um faz um pedaço da história. Então eu quero mandar o WhatsApp. Puta, o WhatsApp, tem 200 caras que mandam WhatsApp. Mas agora eu quero atender o cliente. Não, aí você tem que contratar uma plataforma de atendimento. Então tem uma certa complexidade hoje de você fazer as melhores escolhas. Só que é só fazer a escolha. Antigamente você não tinha que fazer a escolha, você tinha que programar o negócio. Você tinha que construir o negócio. Então, não enche o saco, cara. Antes era construir. Esquece isso. Para um leigo hoje, dá para fazer. Então, acho que a primeira grande mudança. A segunda grande mudança está no poder computacional. Né? Hoje você tem cloud e você tem 5G chegando 6G. E isso já demonstra o que o mundo vai ser daqui a 5 anos. É por isso que a AI chegou agora. Não é que a AI nunca existiu, não. Ela existia, só que ela não tinha como entregar. Agora ela tem como. Então, quando você pega tudo isso que está acontecendo agora e projeta em 5 anos, quem não se mexer para fazer escolhas adequadas não vai estar fora do game. Então, assim, hoje tem muito mais tecnologia, tem que fazer as escolhas. Por outro lado, o que está difícil hoje? Existe uma pressão ligada ao seu business. Eu acho que todo mundo, pelo menos eu conversando com alguns amigos que estão em conselho de companhia, parece que tem uma certa corrida pelo ouro, né? Se você não se mexer, você pode não sobreviver, mas não é mais uma coisa de 50 anos. As eras estão mudando muito rápido. Uma coisa de 2, 3. Assim, parece que o medo está mais forte agora. Então tem uma pressão por mudança maior
né? Então eu entendo que a organização precisa estar preparada para isso, mas ao mesmo tempo você tem uma facilidade maior aí com tecnologia. Então, ou seja, não é mais a preocupação de que isso não tem para eu fazer no meu negócio. Não é, isso esquece. Eu tenho que saber escolher. Isso aí deixa o Elon Musk jogar foguete para Marte, deixa o cara lá quebrar a cabeça dele. Nós mortais aqui, a gente consegue fazer 95% do que você deveria fazer com sucesso e assim, sem tirar a bunda da cadeira. Você faz pesquisa para cá, para lá, e um bom cara de negócio com tecnologia, você vai conseguir pôr teu negócio de pé. É só escolher. Vários SaaS, né, Nasser? Você tem hoje, tudo você contrata, até pelo cartão de crédito, SaaS. Hoje tem, qualquer um faz olha o teu inventário, calcula quantos dias e faz projeção. Análise de ruptura. Análise de ruptura. Tem software para tudo, cara. Né? Tem software para tudo. Então, tem que ter... Agora, qual é a dificuldade? Entender o que você precisa. E o que tem aderência ao seu negócio. O que vai ajudar você a não atrapalhar o cliente a comprar. Essa é a dificuldade. Você precisa conhecer, por isso que aí vem toda uma parte de usabilidade, que eu não gosto de chamar de usabilidade só a página em si. Né? Eu gosto muito desse ponto. Eu vou dar um exemplo nosso, obviamente. Fazia pouco tempo que eu estava tocando tecnologia na Netshoes, aí o Márcio me liga umas 8 da manhã, o site está com problema. Aí eu entrei no site, o site não está com problema. Está com problema. Algumas coisas no mundo, né? Meu chefe me liga e fala, meu site está com problema, eu acesso... Eu falo, não está com problema. Não está. Tem que ter o dedinho, né? O dedo é... Aí o Márcio falou assim, o número de pedidos dessa hora não faz sentido. Então... Tem algum problema, não sei qual é. Não é que ele estava falando assim, tecnicamente a vírgula do... Não é. Tentei comprar, não consegui. Ele sabia que o horário tinha alguma coisa errada. A percepção do negócio, você tem que saber do teu negócio. Do negócio. Você tem que entender do negócio. Este número de pedidos neste dia, nesse horário, não faz sentido. Tá errado. Eu estava com o Paulo no site. Tem um problema no site, eu achei o problema. Mas e não foi porque ele tecnicamente sabia de uma coisa que eu não sabia. Não, é porque ele sabia do negócio que eu não sabia. Essa sensibilidade do negócio naquele momento, naquela hora. Então, esse de conhecer o negócio, né? Se você conhecer do negócio, hoje a tecnologia você não precisa construir, ela vai estar lá. Ela vai estar lá, mas você precisa fazer a aderência, a cola do teu negócio com a plataforma. Você está falando isso é tão interessante. O Sam Altman, que é o cara da OpenAI lá, ele disse que em breve a gente vai ver empresas de um cara só, cheio de digital workers valendo $1 bilhão, né? Faturando $1 bilhão. E indo para essas feiras, congressos, etc., vendo o que a tecnologia consegue fazer, assim, o cara te ajuda a cadastrar produto, te ajuda a falar que preço você tem que vender, quantos itens você tem que ter no teu estoque. Parece muito fácil vender. Daqui para frente vai ser cada vez mais fácil criar boas interfaces para fazer a venda. Porém, a logística vai continuar sendo um gargalo, vai continuar sendo uma dificuldade, e principalmente quando você faz isso com lojas físicas, né, de acuracidade de estoque em pontos físicos. Eu estou no mercado de supermercado, isso é difícil, eu imagino que na mecânica, parte de peça também seja um negócio complicado. Como é que você vê isso? Assim, o gargalo logístico, a gente viu o Mercado Livre recentemente anunciando que vai dobrar a capacidade logística deles, porque elasticidade de preço, o que vender, o que cadastrar, parece que vai ser cada vez mais simples de fazer. E entregar, o que você vê? Eu acho que a gente está no caminho. O Brasil tem uma dificuldade, né, de escala. O Brasil é altamente concentrado em capitais. Então, você já tem uma dificuldade logística de custo. Você já não consegue chegar em todos os lugares como você gostaria de chegar. Então, só para a gente separar as coisas aqui. Por que demora para chegar no interior da Bahia? Demora porque você precisa juntar mais carga para poder chegar no interior da Bahia ou até no interior do norte também. Então, primeiro tem uma questão aqui de geografia. O Brasil gigantesco com muita concentração nas capitais. Mas, dado isso, o que a gente espera da logística agora é que, obviamente, traqueamento é muito mais fácil. Acho que o problema, você bem colocou, o problema está da porta para dentro, que é tenho ou não tenho o que eu estou querendo vender. Lembrando que hoje você pode vender a mesma caneca em 32 lugares ao mesmo tempo e quem chegar primeiro leva a caneca. Então, tem uma complexidade de querer vender tudo ao mesmo tempo em todos os lugares e, às vezes, você não tem a acuracidade do estoque. Eu acho que isso, naturalmente, com o tempo, com talvez RFID, com algumas coisinhas aí Hoje, provavelmente, você vai fazer inventário com celular já, né? Então, você vai passar o celular, ele vai... Aquele inventário
difícil, contando homem a homem, rotativo, acho que isso vai mudar e as coisas vão melhorar. Mas eu não vejo a logística... Eu acredito um pouco de lenda nisso. Eu acho que a logística não vai ser um problema, porque tendo o produto, você vai conseguir entregar o produto. De novo, questão de geografia e questão roubo de carga no Brasil também é muito sério. Mas, tirando esses efeitos, em breve a gente vai ter a acuracidade de estoque e não vai ser um problema. Animador. Eu não vejo, de verdade, eu não vejo logística. Aliás, desde o tempo de Netshoes, quando fizemos o roadshow e tal, a primeira pergunta que pintava dos gringos, eu acho que o Brasil é muito ruim, o correio. Eu falei, eu não uso correio. Não usa correio. Transportadora. É transportadora. Ué, mas todo mundo usa correio. Eu falei, eu não uso correio. Eu uso correio quando as transportadoras não chegam em alguns lugares, 8%, 9% da nossa carga e tal. Então, assim, tem que ter inteligência. Contar uma história rápida. Uma vez, estava lá discutindo o tempo de entrega para o norte e eu sou tarado por entregar rápido. Né? Fico alucinado com isso. Saudade, nossa. Alucinado. Falei, pô, cara, o cara comprou. Porque assim, vamos lá, vocês dois gostam de e-commerce? Um colapso aqui, Vocês gostam de e-commerce? Não? Muito. Qual é a parte mais legal do e-commerce? Quando chega. Quando chega. Porra. Porra, é quando você compra, só que a ansiedade... Você comprou de novo, você está feliz de novo. Quando chega, você vai rasgando o pacote e tal. Então, essa experiência tem que ser a melhor possível. Cheguei para os caras, com meus testes, né? Manaus, 5 dias. Falei, não é possível, cara. Pega avião. Por que demora tanto tempo? Pega avião. Pega avião. Não é de ônibus, cara. Você pega avião. Por que é pequeno. 5 dias? Por que 5 dias? Explica aí. Os caras não conseguem explicar. Por quê? Cada um está vendo a sua caixinha. Então você tem que ter alguém que faz a pergunta e pega do começo até o fim. Sabe o que é? Porque a gente separa primeiro São Paulo, depois separa Rio. Eu falei, então, você separa São Paulo primeiro? O que acontece com a carga de São Paulo no dia seguinte? Ela fica dormindo aqui esperando a noite. Cara, então vamos lá. Que hora sai o avião para o norte? 3 da tarde. Então separa primeiro o norte. Pega o avião. Não perde o avião. E depois você separa São Paulo, porque São Paulo vai à noite para o centro de distribuição para ser redistribuído. Pronto, essa inversão ganhou 2 dias na história. O Netshoes foi o primeiro cara... Fui visitar o correio uma vez, puta dor de estômago, né? Cheguei lá, aqueles caras tudo assim meio, não é comigo, eu falei, isso aqui tem que ser estatal mesmo. E aí o cara mostrou com todo orgulho para mim que parecia uma fantástica fábrica de chocolate, era um monstro, um equipamento, era um sorter gigantesco, ele descarregava, vomitava pacote lá e o pacote entrava nas rotas. Aí eu falei para ele, cara, deixa eu te falar um negócio. Tá processo ruim esse aí, porque eu separei, você manda um caminhão lá, o caminhão lá pega a minha carga, vai para você, eu tô vendo um monte de carga largada aí, que eu não sei desde quando essa carga tá aí. Aí ele falou, não, essa carga aqui não é sua. Eu falei, como não? Eu tô vendo meu pacote ali. Tá ali, ó. De vez em quando a gente não consegue processar no mesmo dia, fica pro dia seguinte. Eu falei, então eu já perdi um dia, você perde mais um, vai pro terceiro. Aí começou o tarado lá por... Fala o seguinte, você vai abrir um correio dentro da Netshoes. Não, isso aqui não existe. Eu falei, não existe. Você vai abrir um correio lá dentro, cara. O que aconteceu? Primeira agência do correio de e-commerce do Brasil fora do correio. Foi na Netshoes. Aí ele pegava os pacotes, o funcionário do correio ali fazia a triagem, dali ia direto para o aeroporto. Ganhamos 2 dias nessa brincadeira, no mínimo. A Netshoes foi a primeira a fazer entrega em same day pro Rio de Janeiro sem TCD. Sem TCD no Rio de Janeiro. Cara, isso vocês estão... e aí, mas assim, te pergunto, isso custou dinheiro? Não, foi mais barato. Não tem mais o caminhão. Era só alguém parar e pensar, o avião sai às 3 da tarde, o caminhão tá vindo até lá e deixando a carga lá. A gente tem que se provocar o tempo inteiro, cara. Esse processo de roteirização certamente é responsabilidade tua, isso. Mas tempos depois, em outra operação, a gente fez um processo parecido, não com uma agência dentro, mas o correio mandava a etiqueta para nós, a gente já etiquetava, a gente etiquetava dentro do CD. Então, quando chegava já estava pronto. Ela já estava etiquetada, já roteirizava e não dormia no CD deles e ganhava tempo. A gente conseguia entregar Rio-São Paulo no dia seguinte. Mas da mesma forma que isso aconteceu lá em 2013, 2012, mais ou menos, essa conversa que o Márcio teve que ir conversar com a pessoa de Correios, imagina hoje a quantidade de coisa que ainda tem, que só uma conversa de alguém pensar começo, meio e fim o processo inteiro não resolveria.
Cara, o meu orientador de TCC na faculdade foi um cara de operações. E ele falou assim, todo o fluxo, todo o processo que você desenha, ele é lindo. Falou, coloca no processo os tempos de espera que ele tem. É isso. E É aí que você mata. é exatamente aí que o Márcio atuava e Ficava lá entrava... dormindo, passava no CD os pacotes dormindo. Ele falou, então, por quê? Porque chegava ali o cara falava assim, chefe, Marcinho, né? Marcinho incrível, Marcinho incrível, cara. Marcinho chegava aqui, 15 minutos está pronto o pacote. Ótimo. Quanto tempo agora ele está aí cozinhando? Então, aí não é mais problema, aí é correr. Então, é correr ou não é, cara? Então, de novo, você não pode sempre estar olhando única e especificamente se você resolver o seu problema, né? Você precisa entender o seguinte, o cliente, aí vem de novo a nossa cultura de o cliente é o cara mais importante da história. E a gente passou tantos e tantos anos entregando, sendo a entrega mais rápida do Brasil. E eu sempre avisei o time lá e falei, isso vai virar commodity, porque uma vez que você inventa isso, você acabou de contar um caso agora, isso vai ser disseminado. Então, eu sempre disse, não se gabem, porque um dia outros caras vão entregar igual a Nets. E hoje está igualzinho. Tem ainda os caras ruins, mas igualzinho, né? Enfim. Quantos não apareceram? Quero fazer igual a Netshoes. Você viu a Netshoes? Não é assim, não é assim. Os caras precisam comer bastante arroz e feijão. Mas acho que o papo tá muito... Né, acho que tem histórias aí para vocês contarem, não tem? Eu ouvi algumas ali. Nós estamos em tempo de Black corredor. Friday, né, cara? Você vê a semana que vem, né? Quando esse episódio for pro ar, provavelmente já vai ser depois da Então, Black vai ser Friday. depois. Então, só para depois. dizer que tá aqui o cara que trouxe Black para o Brasil, né? A gente, numa discussão, numa bebida, em algum boteco, a gente estava discutindo Black Friday, o Ronão também, e aí tinha um cara que tinha registrado o domínio. Vamos fazer isso aí, vamos. Puta, aí nasceu. E no ano seguinte estava um pouco maior, e aí foi indo, e aí causou o caos todo. Hoje, outro dia o pessoal tentou mover, né, para a Semana da Independência em setembro. Mas não move mais. Não vai mover. Não vai mover. Aí nós inventamos depois o Black November, que agora virou Isso mesmo. essa marca registrada da Nets, que nenhum juiz dá pra gente, porque senão vai processar o Brasil inteiro, mas a gente deu um golpe no mercado, eu falei, cara, é o seguinte, pior coisa do mundo é Black Friday. Tá tudo errado na Black Friday. Você vende produto antes do Natal com desconto, então você matou a sua marca. 20 dias antes. 20 dias antes, você matou, porque lembra o conceito, né? Ela foi criada após Thanksgiving, para você desovar o resto. O estoque para preparar para o Natal. Então aqui a gente errou um pouquinho na data, tinha que ser 26, 27, essa parada aí de dezembro e tal. E aí você arma toda a companhia para vender 20 vezes o que você quer vender num único dia. Cara, isso é terrível. É ou não é? Nossa, horrível. Terrível, cara. Vai cair site, vai cair logística. Cara, até hoje tem site que cai todo ano na Black Friday. Vai cair. Entendeu? A gente penou várias vezes aí com Black, né? Teve uma vez que o site caiu, era umas 9 e pouco da noite, ele caiu. A gente fez propaganda na TV aberta, no meio lá das novelas da vida, o site foi para o saco. E aí, previsão de subida às 2 da manhã, porque você olha a quantidade de usuários e não dá para subir no quente. Tem que carregar, tem que esquentar cache. Tem um monte de história que os caras inventam lá, que ficam criando esses caras de TI, que o cache tem que esquentar e tal. Eu falei, cara, eu não sei como você vai esquentar isso. Só que o site está fora. E aí a gente voltou às 2 da manhã, e aí, obviamente, a segunda pergunta foi, e vai cair de novo? Vai cair de novo. Que horas? Pela nossa previsão aqui, 9h30 da manhã, pela quantidade de usuários, ele vai cair. Se ele cair, fodeu. Acabou. Isso é que hoje a gente tem Acabou. a AWS, hoje tem, né? Antigamente não tinha essas coisas. Era data center. Era data center próprio, colocation, máquina física, né? Não tinha, escala 1000 máquinas. Escala máquina. Escala máquina. Pega do vizinho lá. Tinha que pegar o vizinho e trocar o rack, né? Mas teve Black Friday de 2014, por exemplo, a gente criou uma página inicial. Uma fila. Que era uma fila que batia todas as promoções. Eu lembro, tinha fornecedor disso. Que era cara. na AWS, né? Aí a AWS lá nos Estados Unidos, porque eles não tinham data center ainda no Brasil. Então os caras batiam lá e o que pegava dali, aí a gente mandava para o site. Aí a gente conseguiu segurar. Foi uma... Cara, eu lembro da VTEX desligando a integração. Na Black Friday vai estar tudo desligado de integração para não consumir servidor, etc.
É que, graças a Deus, agora tem nuvem, cara. Entendeu? A gente tem... A história, eu não aguento data center mais na minha vida. Eu nunca mais entro no data center. Uma vez a gente estava lá com o Ikeda, o nosso site caiu caindo, não voltava mais. E a informação que veio foi a storage foi para o saco. Só que o storage, no meu conceito, ele é algo que ele nunca pode ir para o saco. Apesar que não existe isso, né? Não tem essa de nunca o storage vai para o saco. Ele foi. E aí, o Ikeda antes de vender para Rakuten, tá Japa Legal e tal. É porque o Brasil tinha duas plataformas. Plataformas, né? O Ikeda, ele lá, tentando resolver o problema, junto com mais uns caras. E o Abacus no RP. O Abacus no RP, do Fabiano, aquela loucura toda do Anderson. E aí o Ikeda, Ikeda, Márcio, puta, meu, estamos direto conectado na Dell e US e tal, e assim, estamos restartando tudo. Vamos rezar para voltar, e quando voltar os dados estarem aí, porque deu pau aonde? No storage. Né? Pode ter corrompido todos os dados. Pode ter corrompido. Então, assim, era, cara, igreja direto ali. Liguei Padre Armênio, que Padre Armênio é bom pra caramba, ele faz uma reza muito mais powerful do que as outras. E aí, no meio do caminho, eu passei lá, falei com ele e tal, e aquele desespero, né? Porque você não tem o que fazer, você tem que esperar subir. E, de repente, ele me liga de novo, você não sabe o que aconteceu aqui no data center. O que aconteceu agora? A gente tinha aberto um chamado pedindo para restartar a máquina. E aí a gente estava trabalhando na frente do rack, de repente chegou uma moça, grávida, com cara de 17 anos, de chinela havaiana, entrou atrás do rack, apertou o botão, resetou as máquinas e foi embora. Chinela havaiana, grávida, apertou o botão. Tudo que a gente tinha feito até aquele momento foi embora. E quando também pegou fogo no data center da GLET. Essa você que foi lá, né? Essa eu que fui lá. Qual era o estado do data center? O data center tinham feito um bombeiro, fez um buraco na parede, né, para tirar o calor. Os ratos comeram a fiação do data center, do ar-condicionado. Então caiu a luz, só que o gerador subiu. Aí todo mundo, gerador power. Só que o ar-condicionado não subiu. Não subiu. Então, o que acontece? Uma caixa fechada hermeticamente, ela foi para 60 graus de temperatura. E começou a derreter computador, começou a derreter tudo. O bombeiro não deixava a gente abrir a porta, porque senão podia pegar mais fogo. Quebraram um buraco para sair o ar. Aí, quando saiu, conseguimos entrar lá dentro. Eu lembro de colegas da Americanas, colegas da Magazine Luiza na época, chorando e o data center, o rack derretido, assim. A gente tinha uma máquina poderosíssima lá da antiga Sun, que a Oracle comprou, que ela se desligou sozinha. Ela tinha um negócio de temperatura lá, se desligou. Isso foi o que salvou a gente, que a máquina era blindada, não sei o quê. E todo mundo chorando, o e-commerce inteiro do Brasil tava ali tentando fazer subir. Márcio ligando, e aí, que horas volta? Eu falei, Márcio, eu não sei. Pegou fogo da data center. Mas não era Tier 5, que nunca vai pegar fogo? Cadê o gerador, então? O gerador funcionou. O gerador funcionou, mas o ar não. Então que porra é essa, cara? Por que adianta, entendeu? Aquela história, sabe como é? A gente tem um SLA de 99%. Exato. Você sempre cai no 0,1%. Você caiu no 1%. Você caiu no 1%. Sabe quanto que a gente está perdendo por minuto de pedido? Sei. Isso eu sei. Não, isso era desesperador, cara. Assim, quando o site saía do ar, a resposta sempre era calma, a gente vai ver, né? E ainda bem que, de novo, hoje a tecnologia, várias camadas de proteção, você não tem mais a pancada, né? Raramente você tem uma pancada. Você não tem mais que os faros, né? Que não, mais do que isso, você não tem que comprar hoje máquina esperando o pior momento do ano. Como é elástico, você faz a hora que você quiser. E isso, como capital ativo para você investir, tem uma diferença brutal no varejista. Brutal. Não, a gente está preparado para escalar agora, como eu falei aqui um tempinho atrás. Acho que hoje a gente tem todas as condições. Hoje no ZU, na peça aí, você consegue né, tranquilamente escalar e voltar ao normal e só ter aquele gasto naquele momento de pico. É isso aí que a gente faz. O tempo inteiro ali medindo, né, para o custo também não... Sim. Para não ficar sobrando demais. Isso. Mas, puxa vida, acho que hoje está bem melhor. Bom, Marcelo, e algumas empresas, elas têm, mudando um pouco de assunto, elas têm algumas regras para tempo de mandato de CEOs, né? Porque tem alguns estudos que mostram que o CEO, quando ele está nos seus últimos anos ali à frente da empresa, ele tende a pensar muito no curto prazo, a garantir o ano que vem, e não fazer os investimentos que a empresa precisa. Essa tua inquietude com o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, quando o CEO está no final do mandato, ele não tem. Aí eu tenho uma pergunta, assim,
Como que foi esse processo para você? Que hora que bateu aquele... Opa, acho que está na hora de passar o bastão aí. Como foi entregar o filho e como é que você evitava cair nessa armadilha de pensar no ano que vem e não priorizar o longo prazo? Você sabe que essa era o meu auto-chicote do dia, né? Era quanto o Márcio estaria preparado para os novos desafios de Netshoes. Então, assim, abriu o capital, Argentina e México, ainda teve no nosso caminho, teve que desenvolver, não foi só o Brasil não, tá? A gente teve que fazer Argentina e México. Então, tudo isso, eu me perguntava o quanto eu estava preparado. E aqui tem um mix, né, do fundador / empreendedor que pensa naturalmente no médio e longo prazo versus atitudes ou momentos que a gente foi vivendo. Então, quando você abre o capital, é brutal a diferença. Brutal porque você passa a ser demandado por resultado imediato. E você é quantificado, você é precificado. Não interessa o que você está fazendo, alguém olha a tela, esse cara aqui não caiu 20%, esse cara não vale nada. O cara caiu 30%, esse cara não vale nada. Então, a maturidade para tudo isso, ela não é algo que você adquire da noite para o dia. Então, se você pega alguma turbulência no meio do caminho, e aí ou a indústria pode estar indo mal e você é afetado. A Netshoes abriu capital nos Estados Unidos. Os brasileiros não conseguiam comprar a ação da Netshoes. Então, você majoritariamente vivia... O americano, pessoa física, também não conhece. Tem que ser usar um número frio ali, né? Tem que ser, exato. Cresceu, quanto deu de EBITDA... Você tem que estar lá em meia dúzia de fundos, 20 fundos ali, mantendo a sua história ativa com os caras. Então, e o time interno sente muito. Então, acho que a principal lição e a maturidade que a gente leva aqui é que esse momento onde você pode trocar o curto prazo pelo médio, ele vai ter que existir quando você tem também muito claro o que você quer fazer com a companhia. Então, se você quer vender a companhia, se você quer já está de saco cheio, quer fazer a troca, quer realmente ir embora porque você acha que você não está conseguindo mais tocar, tem a ver com quanto você também domina ainda da companhia, porque conforme você vai vendendo ela aos poucos, chega uma hora que você fala, cara, quer saber? Não sei se eu vou continuar tocando mas vou levar todo mundo junto, então podemos fazer um bem bolado aqui, me traz mais gente aqui para poder ajudar nessa história toda. Então, são fases que você vai passando, mas nitidamente, a abertura de capital, você precisa estar preparado, porque a pressão vai existir. Quando vai bem, está tudo certo. Me lembro que, antes de abrir o capital, o banqueiro me chamou, porque, de novo, a Netshoes foi a primeira a abrir, então tudo que a gente fazia era novidade. Falou assim, deixa eu te mostrar um gráfico aqui. Falei, fala aí, Santiago. Panameio, gente boa pra caramba. Falou, 70% dos caras que abrem o capital caem depois da abertura. Falei, puta merda, eu não sabia disso. Não vou abrir mais. Não, Márcio, não era esse o interesse? Eu falei, não vou. Márcio. Eu falei, Santiago, eu não vou abrir mais, cara. Você está mostrando uma estatística que eu não posso nem ser contra a estatística. Todo mundo que abriu porque achou que ele ia ter um final. Aí eu falei, tá bom, mas isso pode acontecer em quanto tempo? Ele, 6 meses. Eu falei, me mostra 2 anos depois, o número era pior. Então, assim, tem que... Acho que a maturidade aqui, a experiência, diz o seguinte, a abertura de capital é mais um step na tua vida, e você tem várias saídas. Você pode... eu tive Tiger em 2009, Temasek em 2011, GIC em 2014, junto com a Iconic também... E eu poderia ter continuado, mas óbvio que entraram fundos, esses fundos vão querer sair. Eles têm mandato, eles têm tempo. Para sair, podem entrar outros. Então, podem ter trocas, você pode abrir o capital, eles vão vendendo gradualmente. Só que você tem que ter experiência para administrar tudo isso. Eu acho que esse é um ponto que a empresa tem que estar preparada, o CEO tem que estar preparado, para aí sim você poder tomar uma decisão de médio e longo prazo. Marcelo, estamos chegando já no finzinho aqui. A gente tem visto um mercado hoje no Brasil de e-commerce, a gente tem visto uma concentração agora em alguns players acontecendo, tanto nos generalistas, né, em marketplaces, a gente vê um mercado livre com uma dominância ali em primeiro lugar. Mas quando a gente fala de varejo, e-commerce, a gente vê os pure players ganhando cada vez mais market share, né? O pure player ali digital ganhando cada vez mais share. O que você vê de futuro? Você falou pensando nos 5 anos, o que você acha que no mundo digital vai acontecer para frente?
E o que você tem estudado ou olhado, principalmente em tecnologia que você sempre gostou de olhar, que você fala assim, poxa, isso aqui eu tenho que dar uma estudada maior porque eu acho que vai mudar. Então, primeiro sobre como que você acha que vai estar o varejo, mercado, né? mercado, né? Modelo digital, como é que você acha que vai estar para frente e o que você tem estudado mais de tecnologia? Eu acho aqui, Nasser, que a pandemia ela deu uma estragada na curva de aprendizado. Tá, Ela acelerou demais o que a gente esperaria em 10 anos. tá. Ela deu uma bela estragada. Né? Então, no bom sentido, né, se é que tem algum bom sentido na pandemia, mas no digital, você teve uma aceleração muito grande de um caminho sem volta. A gente sempre falou que o digital era um caminho sem volta. Quem gosta de e-commerce, quem acredita no e-commerce, o e-commerce é uma parte, porque separando um pouco as conversas, para mim agora tem uma onda de serviço chegando, que é a próxima onda da internet. Então, eu acredito que num futuro não tão distante, quando vai ter muito mais transações digitais do que físicas, Tá. e você vai poder, obviamente, pegar na loja, mas você vai ter comprado digitalmente. Porque o celular propicia agora que você faça tudo de uma maneira muito rápida e pegar o produto é uma questão de pagar. Você pode pagar no celular hoje e só pegar o produto. Então, acho que esses pure plays, ou esses caras como Meli, Magazine, né, quem está dominando, tem os chineses que entram e depois podem ir embora, porque não são nativos daqui e tal. Mas eu acredito que cada vez mais vai ter uma dominância de grandes players pure plays, usando os seus tentáculos para poder ter uma experiência melhor, porque eles têm capacidade técnica para fazer isso. Né? Eles têm times de 2.000, 3.000 devs no Meli, algo parecido no Magalu. Então, eles vão ditar esse landscape. Em consequência disso, vem uma onda de serviço acoplada nessa história toda. Então, hoje a gente faz o quê? Banco, comida e transporte, basicamente, serviço. E o financeiro que a gente já costuma aqui. Então, banco, é isso. É isso. Então, Telecom também, né? Tem a Vivo tem um marketplace robusto lá. Tem. Como ela não funciona direito no telecom, ela faz o marketplace. Devia focar melhor em funcionar primeiro os telecoms da vida. Mas como serviço é isso. Como serviço que você utiliza, cara, é banco, comida e transporte. Tem todo serviço no Brasil e no mundo inteiro é gigantesco. Então, você quer... Tem todas algumas iniciativas, né? Manicure, pintor, Getini, então precisa melhorar bastante a digitalização do serviço. Então, que a gente vai viver o service as a software agora. É isso. Então, eu acredito tanto que a Ziu faz parte desse movimento. Ela une assinatura, serviço e praticamente conveniência. Quando você deixa lá um equipamento na sua casa e você não precisa se preocupar com mais nada, né? Manutenção, coisas do gênero. Então, acho que nos próximos 5 anos a gente vai ver isso muito bem colocado. O próprio carro por aluguel. Assinatura, o próprio peçaí, ele vai vender a peça e vai mandar a peça para a oficina. Isso é um planinho, está revelando aqui para o primeiro quarto do ano que vem. Perfeito. Você vai chegar na oficina, vai estar lá seu nome, falando, oh, hello, Nasser, né? Seja bem-vindo, está agendado, encosta o carro e troca a peça. Pô, cara, hoje em dia você compra a peça. Imagina você comprar 4 pneus, receber em casa, botar no teu porta-mala. Não faz sentido. Não faz sentido. Exato. Você acabou de falar, não faz sentido. Não faz sentido. Tudo que não faz sentido tem que ser eliminado. Eu moro em prédio, já Como que você vai receber 4 amortecedores na tua casa? Não vai, cara. Então, digitalmente, você vai poder contratar isso. Acho que esse... E as tecnologias, e de novo, cara, esses grandes players têm capacidade de implementação. AI vai dar uma escala, junto com cloud, junto com 6G, vão dar uma escala jamais vista, que vai dar uma eficiência muito grande. Então, eu acredito, nos próximos 5 a 10 anos, uma entrada brutal de serviço. Eu acho que a parte de e-commerce já está bem sedimentada. Uma entrada brutal, você vai poder fazer quase tudo que você quer, ou contratar tudo que você quer pelo seu celular, mas, ao mesmo tempo, com muito mais eficiência de inventário, muito mais eficiência de cotação de preço, de agendamento, de tudo que hoje a gente precisa de Excels intermináveis para poder gerar informação. Então, vai ter um ganho de produtividade. Por outro lado, com os WhatsApps da vida integrados a tudo isso, a
gente corre um grande risco de um mega colapso aí de informação e de excesso de informação e até de como você contrata as coisas, né? Então, o governo agora falou em limitar as bets porque as pessoas estão jogando. Isso. Porque a bet está acessível. Se a bet fosse algo difícil, então você imagina quando você coloca tudo à sua disposição também, o ser humano precisa se adaptar a isso. Então, essa curva sendo muito rápida, você pode colapsar também financeiramente. Você fala, cara, olha que legal, pá. Olha que legal, pá. Quando você vê, o pá já consumiu todo o seu salário em 10 dias de 30. Então, a gente pode viver uma era misturada com ansiedade e muita fartura digital. Disponibilidade digital. Se a gente não for educado para isso, e é muito rápido, acho que a gente pode ver algumas bolhas de colapso. A gente está vendo uma já. E podem existir outras daqui a pouco. Márcio, muito obrigado, cara. A gente ficaria aqui mais 2, 3, 4 horas aprendendo contigo, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Só te agradecer mesmo por estar aqui e volte quando quiser. Boa, pessoal. Obrigado aí pelo tempo. É sempre um prazer aqui rever um grande amigo também. E, assim, eu acho que fazer parte dessa história aqui é incrível e agora tem que queimar mais uns 20 anos aí. Opa, fazendo outras histórias aqui, movendo... O Brasil tem muita oportunidade, né? É só o pessoal não atrapalhar a gente que a gente vai embora. Então, acho que a ideia aqui é continuar contribuindo e contem comigo aí, tá? Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Valeu, show. Bom, pessoal, esse foi o E-Commerce Cast, podcast do E-Commerce Brasil, disponível em todas as plataformas. Márcio, muito obrigado. Hoje a gente esteve com o Márcio Cunha, fundador da Netshoes e de outras startups aí, outros empreendimentos. Fiquem ligados e até a próxima. Valeu.